Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Pais Profissionais. Aqui, a gente fala sobre o que realmente importa na formação dos filhos: caráter, liberdade e propósito. E hoje eu quero começar com uma pergunta muito simples: o que significa de fato estudar? Porque, em um mundo onde está tudo a um clique de distância, a informação deixou de ser escassa. Mas, ao mesmo tempo, algo importante tem se tornado mais raro: a capacidade de se concentrar, compreender, relacionar e pensar com profundidade. E é aqui que entra o papel do estudo, não apenas como uma exigência escolar, mas como um caminho de formação da inteligência. E mais do que isso, o papel da família neste processo. Muitos pais se perguntam: como faço para que meu filho goste de estudar? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. E para nos ajudar nessa reflexão, recebemos hoje o professor Luiz Ernesto Marroquim. Luiz é diretor da unidade Bosque do Colégio do Bosque Mananciais, em Curitiba. Casado e pai de 4 filhos, é administrador e pedagogo, com mais de 25 anos de experiência na área da educação, tendo iniciado sua trajetória em seu país natal, El Salvador. Ao longo de sua carreira, desenvolveu estudos nas áreas do conhecimento, grafologia e linguagem não verbal de crianças e adolescentes. Sua formação inclui administração, com especialização em planejamento e gestão de negócios, Master em direção de centros educativos pelo Centro de Villanueva, Universidade Complutense de Madrid, e especialização em boas práticas de centros educativos pela UNIR, Universidade de La Rioja, Espanha. Professor Luiz Ernesto, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, um prazer. Ernesto, queria começar aqui esse nosso bate-papo falando que nesse mundo digital tudo é muito, o acesso à informação é muito rápido. Nesse contexto, por que o estudo é tão importante? É tão importante porque estamos num momento, diria, fora do normal. Tem mais dispositivos eletrônicos que pessoas. Estava atualizando hoje de manhã, temos 272 milhões de smartphones e apenas 213 milhões de usuários. Mas não tem problema, porque o que importa aqui não é a ferramenta. O que interessa aqui é a pessoa, é o usuário. E, de fato, a tecnologia nos traz muita informação, mas o estudo abre as portas para a sabedoria. Veja só, com o estudo nós podemos ver muitas coisas. E são tantas, mas penso que neste momento escolar, que é o tema agora, e dos pais, penso que vale a pena falar de dois muito importantes. O primeiro deles é que o estudo ajuda a formar. Formar, você vê que existe muito interesse de muitas áreas, política, industrial, muitas, na etapa escolar, porque é na etapa que se forma. Por isso que os pais e os professores acompanhamos muito bem os materiais e os conteúdos, porque é uma etapa importantíssima da vida. Então, o estudo ajuda a formar. E o outro, que não tem muito segredo, é que o estudo faz as pessoas mais inteligentes. Porque inteligência procura a verdade das coisas materiais e as coisas que não são materiais. Enfim, o estudo abre as portas para a sabedoria. Luiz, mas nesse contexto, nisso que você está comentando, eu vejo muitos pais com uma preocupação e com um pensamento, que eles precisam dominar o conteúdo. Mas na prática, no teu entendimento, o que é que faz a diferença? Qual que é o papel do pai neste acompanhamento dos estudos dos seus filhos? Que bom se os pais soubéssemos tudo! Saberíamos eliminar uma boa parte dos nossos problemas, mas não dá. Os conteúdos vão se atualizando. E nunca na vida teve tanta atualização como nos últimos 10 anos. É incrível. Impossível saber todos os conteúdos.
chega uma etapa, especialmente no Fundamental 2, que os pais não conseguem acompanhar mais o conteúdo e não sabem explicar. Mas aí que está o importante, é que os pais sabem criar ambiente para o estudo em casa. O estudo e os pais têm uma relação muito íntima, porque também é um momento de formar. Enfim, os pais não precisam saber o conteúdo. Os pais precisam criar um ambiente para que os filhos consigam ter um tempo adequado, assim como tem um tempo adequado para dormir, para comer, para brincar, um momento adequado para estar com a família, também tenham um momento bom para o estudo. E quando você diz criar um ambiente, eu acho que eu queria até trazer alguns casos práticos para os pais, né? Que estão trabalhando e aquela correria do dia a dia, e é jantar, é banho. Como que você consegue sugerir para os pais criar esse ambiente perfeito, ou esse ambiente propício para que os estudos dos seus filhos fluam e o pai seja presente? Muito bom. Cada família tem a sua logística familiar. E que bom, porque cada família é única. E essa é a riqueza. Mas eu penso que o mais importante nisso aí é que os pais tenham claro o que é importante nessa rotina familiar. E isso só vai acontecer com os pais que se comunicam muito bem Entre eles. entre eles. E não só se comunicam muito bem, sabem transmitir o que eles querem. Porque não é só explicar, se trata de ter a certeza que todos estão entendendo onde quer se chegar em conjunto. Você tocou um ponto essencial, que é o pontapé para falar sobre os estudos. Não, e tem a questão de criar uma relação de confiança com os filhos, né? Porque essa proximidade, o pai e a mãe com os próprios filhos, e a relação de confiança também ajudam nessa criação desse ambiente favorável aos estudos, certo? Certo. Mas acontece uma coisa bem interessante nesse momento, que normalmente as crianças não gostam, e é a exigência. Os pais têm que ser firmes e o combinado tem que cumprir. Toda criança prefere brincar, prefere comer, prefere descansar do que estudar. E sim, existe uma parceria e uma confiança. Mas o que acontece muitas vezes? Os filhos não entendem a exigência dos pais. Não por maldade, é porque de fato não conseguem ver como os estudos vão trazer em curto tempo tanto benefício, né? Não têm a capacidade de enxergar. Mas por outro lado, existe, que é muito natural, esse dever de filho e que chamamos de obediência. E aí que está o lado dos filhos. Mesmo não querendo, mesmo não gostando, mesmo não entendendo o que bem me vai trazer o estudo, eu obedeço porque meu pai e a minha mãe sabem o que é o melhor para mim. Então, sem medo, exigir, sem problemas, porque os filhos não vão querer, vão resistir, cada um conforme seus temperamentos, conforme suas experiências, conforme a sua inteligência. Mas os pais têm que ser firmes e os filhos vão praticar a obediência eh, nesse momento muito concreto que é dos estudos. Para as crianças, para os filhos, obediência; para os pais, ordem e disciplina. Firmeza. Firmeza. Muito bom. Luiz, falando em resultado, isso é importante, né? Os estudos, eles trazem resultados. O Bosque Mananciais conquistou o primeiro lugar no Enem aqui no Paraná. E isso é um resultado que chama muito a atenção, um resultado de destaque. Conta um pouquinho, compartilha com os pais esse nosso segredo aqui no colégio, no teu entendimento. Muito bom. Temos na educação coisas que podemos mensurar, mas a grande maioria das coisas não conseguimos mensurar. Tanto que o lema do nosso colégio é: excelência acadêmica é fruto de um trabalho de virtudes, ou seja, formação humana que leva à excelência acadêmica. O resultado no Enem, Olimpíadas, enfim, todo o ganho é resultado de muitas coisas que muitas vezes não se veem e é difícil mensurar.
Então, quero contar um pouquinho do que acontece antes daquela nota. Primeiro, os pais. Os pais têm um valor tão grande porque, ao final, os filhos são um reflexo dos pais. Quanto tem que trabalhar os pais? Paciência, acompanhar, renunciar. É um sacrifício, especialmente com as famílias que têm muitos filhos, poder organizar para que os filhos tenham tempo para tudo. Você imaginou, desde ao acordar até o dormir, quanta coisa tem que fazer? E colocar na rotina coisas indispensáveis, os pais têm que ser uns heróis para fazer cumprir essas coisas. Então, o primeiro, e penso que é o principal, é que os pais viabilizam os estudos e inteligência em casa. Um segundo aspecto são os professores. Os professores têm que preparar muito bem as aulas. É que uma coisa, como comentei, é ensinar e outra coisa é aprender. Então, ver todas as estratégias, conhecer a turma, conhecer o aluno, saber suas fortalezas, saber suas dificuldades, tudo isso é uma equação muito grande que o professor tem que equacionar para conseguir atingir todo mundo. Então, o professor tem um valor muito grande em tudo isto. Porque uma coisa é transmitir conteúdo e outra é educar. E nesse sentido, a parceria faz sentido. Então, os professores preparam muito bem a aula, os professores acompanham, os professores entendem, os professores geram metas, enfim. É um processo que requer esforço. Outro lado também, os grandes heróis, os alunos que têm que renunciar a seus desejos de comer, brincar. É natural, né? Mas eles são os heróis e, no fundo, eles vão ganhando virtudes. Por exemplo, ordem, saber em que momento faz o quê. O simples fato de estudar o que vai ter na mesa, como que vai consultar se vai ser o livro, se vai ser o caderno, o tempo para ir ao banheiro, não vai levantar cada vez que tem sede, por exemplo. E você precisa de muita ordem para o estudo, precisa de muita perseverança, precisa de saber que o resultado não será em tão curto prazo, né? E também temos, por exemplo, um bom material. O material tem que ser um material consistente, um material que de fato faça crescer. Então, vemos uma série de variáveis que contribuem a ter bons resultados. Mas se você vê no processo, no fundo, é a força de vontade de cada um, é o sacrifício, é pôr em prática tudo o que se tem e ganhar o que não se tem. Porque sem sacrifício não tem resultado. Virtuosidade dos pais, dos professores professores e dos filhos. E aí também o colégio fazendo importantes parcerias estratégicas, né? Parceria no inglês, parceria na robótica, sistema de ensino, né? Que a gente tem o poliedro aqui, que também ajudam todo esse tempero de chegar à excelência acadêmica, é isso? Isso mesmo, com o líder 100, enfim, todas as variáveis somam. As coisas grandes são construídas de várias coisas pequenas. E por isso que se cuidam muito os pequenos detalhes. Vai ser tudo isso que você falou. Luiz, tenho conversado com os pais e muitos deles sempre trazem uma pergunta muito comum. Existe uma receita mágica para formar filhos mais inteligentes? Claro que não. Não existe uma receita. Mas sim, posso afirmar, nestes 25 anos, tenho visto ações que se repetem com os alunos e com os pais. Eu diria que são alguns critérios que as famílias têm que fazem com que seus filhos se destaquem entre todos. São critérios que ajudam a deixar eles mais ágeis, mais atentos, que sabem avaliar, que sabem responder, que sabem dar soluções às coisas. São alunos que chamam muito a atenção e isso são coisas que os pais ensinam em casa. Vamos dar uma repassada nesses critérios concretos, até para ser didático, né, para todos os pais que nos assistem, e eles terem muito presente que seguindo essa trilha, eles vão chegar lá, certo? Sim, com certeza são critérios que vão ajudar a deixar seus filhos mais inteligentes, mais preparados. E primeiro,
como que os pais podem ajudar os filhos a se lembrar dos conteúdos? Muito bom. Uma das etapas do estudo é que os pais perguntam o que aprenderam, porque eles têm que estar prontos para a prova, né? Vão fazer perguntas, enfim, né? É que o fato de lembrar, ou em outras palavras, dizer memorizar, significa saber reconhecer. No século XX, aconteceram várias coisas, e uma delas foi que surgiram novas linhas pedagógicas, que diziam: olha, a decoreba não leva a nada, o que interessa é o pensamento crítico. E ótimo, que bom, mas isso teve um custo muito caro, porque se eliminou a memória. A memória é algo tão importante, é um sentido. Assim como temos os sentidos externos, temos os sentidos internos. E um dos sentidos é a memória. É importante, é orgânico, está aí, tem que usar. Eu me divirto muito. Antigamente, uns 15 anos atrás, perguntava para uma criança, o telefone da sua mãe estava na ponta da língua. Pergunte para os seus filhos, e digo de forma geral, sabem o número telefônico dos pais? Sabem as datas de aniversário das famílias, dos familiares mais próximos? As coisas mudaram. Teve um preço muito caro. E, de fato, é importante porque serve para a vida. A memória é o primeiro passo dos estudos. Nos colégios, por exemplo, desde pequenos, o que se faz? Se usa a memória para aprender trava-línguas, aprender poesias, é muito importante. No 7º ano, por exemplo, se aprende em ciências nomes científicos de plantas. E você vai me perguntar, para que serve decorar um nome em latim de uma planta? Bom, de fato, pode ser que não sirva para nada, mas está usando a memória, que é natural, que é necessário, que é o instrumento para dar sequência nos outros processos de aprendizagem. Então, o fato de trabalhar a memória não é apenas para fixar conteúdo, é para usar para coisas que vêm no futuro. Por exemplo, as línguas. Se não decora a palavra, que muitas vezes, em algumas línguas, o fonema é diferente da escrita, como vai interpretar isso? Precisa da memória. Então, uma coisa que vejo nesses pais que trabalham muito bem a memória dos seus filhos é que, em vez de perguntar, filho, você já estudou? Eles não fazem essa pergunta. Eles perguntam, filho, o que você aprendeu hoje? Se vê, são duas perguntas, uma muito limitada, que a resposta pode ser sim, já estudei. A segunda abre as portas e comenta tudo aquilo que aprendeu, aquela novidade. E o pai, mais do que saber o conteúdo, sabe essa novidade que o filho levou na sua vida, que pode ser aplicável ou não, mas é uma forma de mensurar que está trabalhando a memória. Então, os pais que trabalham muito a inteligência dos seus filhos, trabalham muito a memória. O fundamento é a memória, o decorar. Mas indo além, como que os pais contribuem com a compreensão dos conteúdos? Muito bom. Esse é um segundo estágio. Todos os pais queremos que os nossos filhos consigam compreender, consigam interpretar, porque a vida você precisa interpretar. Isso começa muito desde pequeno com a leitura, que é importante é ler. Eu fiquei, acho que a palavra seria assustado, ao ver que uma leitura fluente de um adulto brasileiro é de 150 palavras por minuto. Fiquei assustado porque é a quantidade de palavras que lê uma criança no 5º ano. Ou seja, está quase na metade do processo. Ler em voz alta. Leitura por quê? Porque a leitura traz vocabulário. A leitura traz forma gramatical. É tão rico ler. Mas o mais importante disso
é que saber interpretar transmite paz. Transmite paz. Temos o Marco Aurélio, grande imperador, filósofo também. Ele falava assim: não deixe que a opinião dos outros tire a sua paz. Isso, em um momento escolar, é muito importante, porque uma criança, quando compreende as coisas, sabe o que é conceito e o que é opinião. E muitas vezes, por não saber a verdade, as pessoas não sabem interagir, não sabem interpretar. Então, ensinar os filhos a compreender é ensinar os filhos a ter segurança. Então, os pais que ajudam muito seus filhos e querem que sejam muito inteligentes, ajudam eles a ter um bom vocabulário através da leitura e que também aprendam a compreender e entender os sinais da natureza, sabendo muito bem a diferença do que é uma verdade, um conceito, do que é opinião. Porque quando uma criança tem isso bem formado, uma pessoa tem isso bem formado, tem paz. É como um passo seguinte natural seria aplicar esse conhecimento. Como que os pais podem estimular seus filhos na aplicação? Ótimo, é que aplicar é sinônimo de resolver, de executar. E nos estudos, os pais ajudam, tendo lápis e papel na hora do estudo. Estudar não significa ler. Estudar significa resolver, saber fazer as coisas. Steve Jobs, uma dessas palestras que deu, se não me engano, foi na Universidade de Stanford, quando estavam aqueles garotos se formando, falou tantas coisas boas, mas uma delas me chamou muito a atenção. Foi que nesse período de faculdade que ele fez e não concluiu, ele dedicou um tempo para a caligrafia. O que tem a caligrafia? O que chamou a atenção nele? A harmonia, a beleza, tudo Estética, conjunto, né? estética, que, com o passar do tempo, aplicou esse conceito no seu produto, que não tem comparação com os outros. A qualidade, a facilidade de ler, enfim, saber aplicar as coisas. Os pais ajudam os filhos a entender que isso que estão aprendendo, talvez não diretamente, vai ter uma aplicação. Mas o que fazem os pais nas suas casas para trabalhar isso? Eles pedem a opinião naquilo que os filhos podem opinar. Então, me explique com suas palavras como explicaria o professor, como você explicaria de forma contrária e como você explicaria a mesma coisa sem alterar. Enfim, saber explicar, saber aplicar. Esse, no fundo, saber aplicar é subir de nível. E falando em subir de nível, Luiz, a gente tem outro critério que é analisar. E quando a gente pensa nisso, o que de fato muda na forma de pensar do aluno quando ele chega nesse estágio? Muito bom. Quem sabe, de fato, analisar, sabe comparar. Mas mais do que saber comparar, também ele sabe relacionar. E uma grande questão é saber que a gente erra. Todos erramos. E não tem problema. O problema é cometer sempre o mesmo erro, ou ainda pior, não fazer nada para não corrigir esse erro. Então, o que os pais buscam nesse momento de analisar é saber errar. Errar com estilo. E é que, na verdade, quem analisa erra menos, porque sempre está pensando nas coisas boas e nas coisas ruins, no que faz e o impacto que gera isso. Então, é importante, quantas vezes os pais falam, olha, pensa antes de falar, calma, respira, pode falar. Então, é importante analisar, saber analisar não só desde o ponto de vista acadêmico, que é bom, usamos quadros comparativos, usamos a linha do tempo, usamos mapas conceituais para poder analisar melhor os conceitos, o conteúdo.
Mas o que se trata, no fundo, é de saber analisar os erros, porque, no fundo, quem analisa erra menos E aprende mais, né? e aprende mais. Na questão de avaliação, é uma questão muito importante na vida de todos. Isso é importante porque as pessoas conseguem tomar melhores decisões. E como que os pais podem ajudar a estimular que os filhos tenham critérios bons? Sim, na questão de avaliar, acho que o mais importante é julgar, mas atenção, né? Julgar para dentro, para fora nunca. Até porque nunca sabemos o que acontece nas outras pessoas e por que fazem as coisas. Nunca vamos saber e nunca vamos poder entrar na intimidade da pessoa, nunca. Mas sim podemos entrar na nossa. E os pais ajudam seus filhos a poderem enxergar isso. Na igreja também se faz isso, nas grandes empresas se faz isso. Precisa avaliar. Como que vou corrigir os erros? Por exemplo, muitas famílias têm o costume que ao final do dia faz uma avaliação como foi, né, os erros, o que pode melhorar, né? Enfim, importante é se aprender a avaliar. E nossos pais não podemos cometer o mesmo erro da Cleópatra. Você sabe? Bom, os historiadores contam melhor, mas ela conseguiu convencer duas pessoas, né, o Júlio César e o Marco Antônio. E ela não soube avaliar. Ela pegou uma receitinha e foi lá no Octávio. E o que aconteceu? Com ele não funcionou. E o resto da história todo mundo sabe. Cleópatra passou para outra vida. Mas, enfim, saber avaliar é sinônimo de crescer. Avaliar é importante todo dia. Saber avaliar para onde vou. Se estou no caminho, a velocidade que estou no caminho, se estou aprendendo, se era a meta como pessoa, enfim, saindo um pouco do contexto acadêmico, é importante avaliar se é um bom filho, se é um bom irmão, se é um bom estudante, se é um bom colega, enfim, avaliar. Quem se avalia cresce e pode ajudar os outros melhor. E Ernesto, você fala muito, e eu acho que isso é muito importante nos tempos atuais, de muita tecnologia, muita automação, da criatividade, seres criativos. Para os nossos pais que assistem hoje, estão conosco no programa, o que você falaria para eles para estimular a criatividade dos seus filhos? Claro, é que quando cada filho traz uma novidade. E penso que a felicidade das pessoas chega quando se descobre essa missão, quando se descobre essa novidade que cada um traz. E os pais são fundamentais para ir mostrando essas pequenas coisas que os filhos não conseguem enxergar, né? Mas aconteceu uma coisa muito interessante em 1870, com Thomas Edison. Naquela época, o mundo era iluminado com velas. Imagino que deve ter sido muito bonito. Mas ele já tinha criado a lâmpada. Mas tinha um grande problema. Não existia energia elétrica. Passaram 10 anos para conhecer um banqueiro ou bancário top, que foi quem salvou Nova York na época. Foi JP Morgan, um investidor, que mudou a vida de Nova York. E o que aconteceu? Thomas Edison foi na casa dele, claro, tudo preparado, e uma noite ele levou o seu gerador, imagino a casa toda cheia de cabos, com todas as lâmpadas. E na presença dele, da sua família, dos amigos dele e dos amigos empresários, ele ligou a luz. Foi a primeira casa iluminada à luz elétrica do mundo. Todo mundo maravilhado. E nesse momento que todo mundo estava com a boca aberta, ele aproveitou para dar um discurso. E esse discurso mexeu com o milionário, com os amigos, com a emoção do momento, e Thomas Edison não teve
mais nenhuma saída do que financiar o projeto dele. Graças a esse momento, nós estamos com essas luzes. Criatividade não é só criar um aparelho, um artefato, uma coisa novedosa. É saber interpretar, saber o momento, saber todos os recursos, entender esses princípios para fazer acontecer. É isso que queremos com os nossos filhos. Isso que temos que trabalhar com a criatividade dos nossos alunos. Saber criar significa, em primeiro momento, se preparar. Estar atento a todas as variáveis que estão ao redor e, o mais importante, criar soluções para levar ao final aquilo que essa novidade que eles tanto trazem. Todo mundo traz novidade. Não tem ninguém no mundo que não traz. Mas sim, muitos não trabalhamos isso para que os nossos filhos cheguem a isso. Então, o que diria para os pais? Trabalhar a criatividade é dedicar um tempo importante para ensinar essas coisas, assim como Thomas Edison fez, nossos filhos possam brilhar com essa novidade no momento certo, com as características e variáveis do momento da sua era. Perfeito. E aqui no colégio, Luiz, principalmente aqui no Bosque, conta um pouquinho dos projetos que a gente estimula os nossos alunos nesse perfil de criatividade e eles vão se apresentando, né? E os nossos alunos se desenvolvem tanto e jovens com grandes ideias. Sim, o colégio é um laboratório. Ideias tem muitas, graças a Deus, porque é o natural. A criatividade faz parte, né, do processo de educação e é natural na infância. E por isso que é importante criar momentos para que nesse ócio que chamamos de ócio criativo aconteça a magia. Então, são momentos para pensar, para mexer, para organizar, para escutar. Enfim, todos os projetos do colégio têm uma orientação pedagógica que leva a crescer, né? Então, temos desde a criatividade da Feira de Ciências, os projetos que nascem pelos mesmos alunos. Por exemplo, o Café Filosófico foi um resultado de um pedido dos alunos, né? Quero estudar mais, então, um projeto. Os projetos são formas, de fato, para criar isso aí. Com a robótica e, concretamente, tem uma ferramenta que ajuda muito isso em todas as matérias. Chama-se Guia de Trabalho Autônomo, porque se procura a autonomia. E tem um momento dessa guia que consiste no seguinte: você aprendeu sobre esse conteúdo, mas sobre esse conteúdo agora você escolhe um tópico e dê voltas no assunto para ver o que sai disso daí. Então, e saem coisas incríveis, coisas que nunca tinham imaginado, soluções. Então, desde soluções nunca pensadas até soluções já exploradas e que não foram para frente em diversas situações. Perfeito. E Luiz, na sua experiência, o que mais interfere na qualidade de estudo dos alunos? Ultimamente, o grande problema tem sido o sono. Insomas. É verdade que os pais se preocupam muito com a alimentação e com o exercício, mas o sono tem sido, diria, o grande vilão. Acontece que não dormir 1 hora, um dia, tá tudo bem, não tem problema. Mas dormir 1 hora ou 2 horas a menos por dia, em um mês, um semestre, isso traz consequências, diria, graves. Por exemplo, o natural é acordar sem sono. O que estamos vendo é que uma dificuldade para acordar. Tanto faz se é no verão, no inverno, não, tanto faz, né? Então, um bom indicador é acordar sem sono. Outra coisa é que quando uma pessoa está com sono, dormir metade da manhã, algo errado tem, né? Afeta muito na concentração. Temos crianças que estão muito desconcentradas,
crianças muito agitadas. E o que mais preocupa, se fala muito do hormônio do sono, mas tem um pesquisador muito famoso chamado Matthews Walker. Ele fez uma série de estudos e compilou tudo em um livro chamado Em Por que Dormimos, onde explica desde tudo o que acontece de noite em questão hormonal, de crescimento. Eu digo, não é só descansar. E em si, questões de colesterol, questões de saúde em si, né? O que quero dizer é que não só os alunos estão tendo esse problema, os pais também. Então, é importante dedicar uma atenção para isso que fazemos um terço da nossa vida. Um terço da nossa vida dedicamos para dormir e por algo existe. Então, falei muito de equilíbrio nesta hora e é importante dar atenção devida ao sono para poder estar preparado para o dia seguinte e com as energias necessárias para enfrentar o que vem em um dia escolar. Luiz, excelentes insights. Eu já quero te agradecer demais por estar aqui compartilhando com a gente tudo isso, né, que traz sobre os estudos, que é um tema muito abrangente e que você de forma muito brilhante aqui trouxe para o programa. Mas eu queria, antes de terminar, que você, com os nossos pais, desse um conselho para que esses pais que desejam incentivar a autonomia dos seus filhos nos estudos. Qual seria? Você me faz pensar quando vi nascer cada filho. Eu penso que fechar os olhos e lembrar aquele momento que o nosso filho veio ao mundo faz sonhar, faz ver coisas, faz prever futuros e dá uma alegria, um entusiasmo de querer acompanhar. Um conselho é que existe uma hierarquia na vida. Primeiro Deus, depois a família, depois o trabalho e o estudo, e que tem que saber acompanhar esses momentos, mas sem interferir. Deixar que as crianças errem, deixar que as crianças caiam. Não tem problema em sofrer. Depois do sofrimento sempre vem a alegria, depois da chuva vem as flores, depois das guerras vem a paz. Poder deixar que os filhos cresçam naturalmente, acompanhando, não interferindo e parando de fazer com que eles sofram. Penso que isso tem afetado muito ultimamente. Então, acompanhar sem interferir, deixar cair, estar aí para levantar, mas deixar que caia, não tem problema. Precisamos de filhos fortes, preparados com tantas mudanças, com tanta tecnologia, com tantos desafios que eles vão enfrentar. Então, diria para os pais, dedicar um tempo para a família, o tempo que precisa para poder acompanhar cada etapa dos filhos sem atrapalhar. Até que seus filhos decidam sobre os seus caminhos e sejam felizes, né? Claro, não existe autonomia se tem interferência. Deixar que sofra na tarefa. Se não fez e não terminou a tarefa, tranquilo, que leve sem terminar. Vale mais uma tarefa mal feita, corrigida, do que uma tarefa feita pelos pais. Perfeito. Ernesto, obrigado novamente. Chegamos ao final de mais um episódio e talvez uma ideia fique mais clara depois dessa conversa. Estudar não é apenas acumular conteúdo, é formar inteligência. E isso não acontece de forma automática, acontece com acompanhamento, com orientação, com presença. Muitas vezes, os pais se preocupam com resultados imediatos, notas, provas, desempenho. Mas esses resultados são consequência. O que realmente importa é o processo. Como o filho pensa, como ele aprende, como ele se relaciona com o seu esforço, quando os pais se envolvem nesse processo. Eles não estão apenas ajudando nos estudos,
Eles estão formando critério, estão desenvolvendo a inteligência, estão preparando os filhos para tomar boas decisões ao longo da vida. E no final, é isso que permanece. Quero agradecer novamente o professor Luiz Ernest Marroquin pela presença e pela contribuição. E a você que nos acompanhou até aqui. Se essa conversa fez sentido para você, compartilhe com outros pais. E não esqueça, a formação começa em casa. E começa com você. Até o próximo episódio.